Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Oi, pessoas. Tô passando para avisar que no sábado, dia 18 de setembro, a gente vai ter um evento de encerramento da temporada, Zeitgeist, a Festa. Vai ser uma tarde com conversas, com risadas e bastante descontração. Inscrições pelo Simpla. Olá, gente! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Então, seguindo nossa temporada com base no Zeitgeist, o espírito da época, hoje a gente vai conversar sobre a década de 2010, com manifestações ao redor do globo terrestre, da Primavera Árabe a junho de 2013, com a ascensão conservadora, eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e a fatídica eleição por aqui. Uma década em que o smartphone alterou a maneira de nos comunicar e os e-books propõem uma nova forma de leitura. Teremos o convidado especial, Samuel Muka, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, ecossocialista e podcaster. Eu sou Ana Rusch, sou escritora e vou chamar aqui os espíritos indomáveis que dividem comigo a bancada para se apresentar. Oi, eu sou o Tiago Ambrosio Lage, sou escritor e professor. Eu amo ler e-books e mais pra frente eu vou explicar por quê. Eu sou a Vanessa Guedes, sou escritora, sou editora da Eita Magazine e eu também gosto muito de e-books porque eu posso ter muitos livros num único lugar. É genial. Mas eu não sou contra livro físico, viu? Só pra deixar bem claro, porque se eu falar eu amo e-book, as pessoas falam você não gosta de cheirar livros? Tipo, não é isso, a gente tem bastante livros, inclusive, em casa. Tem até amigos que são. Esse vai ser um dos assuntos de hoje, então, gente. Para abrir nossos trabalhos, eu trouxe uma citação e eu vou pedir para a Vanessa ler a nossa citação de hoje. Muito bem. Vamos lá. Quando nos comunicamos por internet ou telefonia celular, que agora está imbuída na internet, nossas comunicações são interceptadas por organizações militares de inteligência. Nesse sentido, a internet, que deveria ser um espaço civil, se transformou em um espaço militarizado. Mas ela é um espaço nosso, porque todos nós a utilizamos para nos comunicar uns com os outros, com nossa família, com o núcleo mais íntimo de nossa vida privada. Então, na prática, nossa vida privada entrou em uma zona militarizada. É como ter um soldado embaixo da cama. Quem será que escreveu essa citação? Então, no final do episódio, a gente vai contar. E se você curte o Incêndio na Escrivaninha, siga a gente no Instagram, no Facebook, assine a newsletter ou o canal no Telegram. Todos os links eles estão na nossa árvore de links, que é o linktr.ee/incêndio na escrivaninha. Bora pro episódio, Bora. Então, gente? Bora! Então, para o episódio de hoje, estamos com uma pessoa que eu gosto muito, o Samuel Muka. O Muka é amazonense, ecossocialista e ativista pelo direito das pessoas com deficiência. Ele é servidor público, podcaster no Boteco dos Versados e também no podcast Pindorama, e onde a gente trabalha juntos, entre aspas. Então, eu queria mandar um beijo aí para nossos companheiros do Pindorama. E, além disso, eu encontrei aí pela internet que o Muka é cachaceiro, notável e romântico. Muka, querido, tudo bom contigo? Muito bom. Tô nervoso já. Tá vendo? Muitíssimo obrigado pelo convite, Ana. Nossa, eu fiquei honrado, na verdade, porque eu tô acompanhando essa série que vocês estão... O arco, né? Desde o primeiro episódio até o último que foi ao ar, né? Na última sexta. E para mim, assim, ser convidado para onde já teve a Meg, né, a editora aqui do programa,
ter a Márcia Fraguas, uma queridíssima que já gravou comigo, e o Tony Moraes, meu vizinho, né? Aqui, paraense. Então, é uma grande honra para mim estar aqui. Inclusive, estar aqui ao lado de 3 referências para mim, né? A Ana, que é a minha referência de um dia, se eu for professor, eu quero ser um professor igual a Ana. Não, Maluco, não né? tenho Professor tão maluco. igual, né? Não tão igual porque eu também não sou soberbo a esse ponto, né? Chegar perto eu já estou satisfeito. A Vanessa, que é uma voz cremosíssima, né? Desde que eu a conheci gravando podcast. E o Thiago, que é o meu sonho de bigode. Eu tenho muita vontade de ter um bigode igual ao do Thiago, infelizmente. Mas o seu tá no caminho, tá no caminho. Não, a gente tá muito feliz mesmo que você tá em aqui casa, conosco e... é muito bom, muito bom. A gente tá em casa, né? Bom, vou avançar aqui então, porque a década de 2010 ou 20, que você vivenciou a década de 2010, agora sim, etariamente nós chegamos lá, né? Que ela é muito complexa e a gente tá aguardando aí as pessoas do futuro, o pessoal que escreve história com H maiúsculo, para contar de forma coerente o que aconteceu, né? Então, se a gente lembrar no início da década de 2010, nós assistimos várias manifestações impressionantes, que de início eu posso citar a Primavera Árabe, que pode ser um marco, né? É a Tunísia em 2010, e essa onda de protestos vai contaminar a Argélia, a Jordânia, o Egito e Iêmen. Vai chegar nos Estados Unidos com o movimento Occupy Wall Street. Nós temos ainda grandes protestos na Praça Taksim, em Istambul, capital da Turquia, só para citar alguns epicentros de protestos, né, de grandes capitais mundiais. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, os protestos contra o aumento das tarifas de ônibus que pipocaram em diferentes cidades do Brasil, em diferentes capitais, explodiram aí numa panela de pressão que foi junho de 2013, que é um mês que sacudiu o país não só em junho, mas em diante, né? Em comum, essas manifestações que eu mencionei até agora, eu podia mencionar que elas clamavam por uma melhor distribuição de renda, um direito a uma cidade igualitária e uma ampliação democrática. E aí, parece que sonhar não é de graça, porque a reação autoritária também ocorreu nessa década. Então, só para a gente ficar no cenário nacional, o roteiro de Brasil deu um baile em qualquer House of Cards, com episódios de muita tensão durante o golpe que a presidenta Dilma Rousseff sofreu. Inclusive, na minha modesta opinião, essa coisa toda degringolou no dia em que fizeram um voto a partir do impeachment, com menção ao nome de torturador, e eu não vi, enfim, não assisti nenhuma ação aí dos nossos poderes moderadores aí para coibir esse tipo de voto. E a cereja do bolo, ela vem com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a funesta eleição de 2018 por aqui. Então, já que nessa época a palavra narrativa virou a coisa mais chata do mundo e justamente por conta desse espírito amaldiçoado da década passada, queria perguntar primeiro para o Muca, que é nosso convidado de hoje, e depois aos meus colegas de bancada, quais são as narrativas que ilustram essa década, enfim, tão doida? Eu acho que você comentou um pouco, Ana, sobre o House of Cards, que foi o Brasil, mas a gente teve também, em 2011, a estreia de Game of Thrones na HBO, né? Que assim, foi um marco para a época, e essa reviravolta política, né? Ter esse foco em temas políticos e em intrigas palacianas, enquanto a gente assistia todo ano algum episódio na HBO, a gente também aqui no Brasil vivenciava muita situação assim, né? Porque começando ali em 2013, a gente já teve o início, né, do que seria de fato. Culminaria primeiramente no golpe em 2016, que a Dilma sofreu, e depois, né, na ascensão aí do governo nazifascista. E esse movimento ele ocorreu durante todo o mundo, né? Não foi uma coisa isolada no Brasil, né? A gente vê na França também um movimento muito forte de sempre entender o outro como se fosse nosso inimigo de fato. E eu acho que acaba que o Game of Thrones ele também traz muito essa pegada de que o teu vizinho pode ser o teu inimigo e tudo mais, né? Acho que a gente que acompanhou Game of Thrones, a gente teve um misto de sentimentos, que foi muita gente acompanhando a série e achando maravilhoso, e teve também, e aí eu me identifico mais,
que é a galera que está desde 2011, inclusive, esperando o lançamento do The Winds of Winter, que nunca mais veio, né? E o povo tá enchendo o saco do Martin, coitado. E se eu fosse ele, eu sinceramente nem publicava mais só de birra, sabe? Porque o pessoal pensa que ele trabalha, ele trabalha para os caras, né? Mas enfim, eu acho que um marco, assim, pelo menos, até para a própria fantasia, para trazer um pouco mais de, entre aspas, frescor para a fantasia, ainda que seja um homem branco cis hétero escrevendo fantasia, assim, mas a gente já teve algumas temáticas muito interessantes em Game of Thrones, né, na Crônica de Gelo e Fogo, porque a gente tem personagens párias, né, que são vistos, que são protagonistas. A gente tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência, que é o Tyrion, lá, que é um dos grandes protagonistas do enredo. Sempre foi uma das então, minhas assim, personagens prediletas, o Tyrion. Exato, e aí a gente tem, sabe, uma certa diversidade nesses temas, assim, né? Por mais que a gente possa ainda assim fazer uma crítica ou outra, mas eu acho que é uma obra que talvez tenha marcado muita gente nessa época. Com certeza marcou a década. Só um comentário que quando teve o auge da série, a gente entrou num mecanismo coletivo muito parecido com o de novelas, que a gente comentou no episódio dos anos 90, né? Aguardar o episódio da semana, assistir, depois conversar com as pessoas sobre aquilo, né? Isso foi uma dinâmica bem interessante também, né? Para você ver como é que a gente transpôs o nosso comportamento para uma mídia nova, né? De novela a gente foi para uma série, com outro cenário, outro contexto, mas ainda éramos pessoas compartilhando a mesma narrativa. Né? E pensando em seriado, cara, acho que se eu fosse o Martin, o que eu fazia era lançar um capítulo por semana e cobrava bem caro. Do tipo, eu fazia isso. Exatamente, Seriado, eu lançava né? um por semana e cobrava caro. Imagina $1 Pra de cada cada capítulo, pessoa. O formato epistolar quer ler, funcionava direitinho, porque ele é assim, né? É um livro epistolar, né? Assim, tem vários pontos de vista ali, então... Perdendo tempo, Martin, aí a ideia do Thiago agora veio... Sim. Pois é, já pode me chamar pra ser agente dele, já tô... Era o que eu ia falar. Martin, contrata o Thiago aqui, por favor. Vamos mandar um e-mail pra ele. Ai, Vanessa, qual que é a narrativa aí que marcou a década para você? Então, antes de comentar com a narrativa que eu pensei, só queria fazer um parênteses sobre o Game of Thrones, porque em 2019, quando eu tava terminando a série, eu tava trabalhando num projeto que tinham pessoas de 27 países diferentes no projeto. E quando a gente sentava para almoçar, para ter uma reunião grande, que tinha quase todo mundo, né, os gerentes tal, reunidos, a única coisa que tava todo mundo acompanhando era Game of Thrones. Então, assim, realmente foi uma escala global aí de alcance da série, né? Mas então, né, a década de 2010, pra mim, é a década em que... Eu vou falar uma coisa muito clichê aqui, mas é a década em que as pessoas viraram marcas e as marcas viraram pessoas. A gente se sente sempre, inclusive como escritores, né, constantemente obrigados a ter uma aparência. Assim, a gente se sente obrigado, não quer dizer que a gente faça, né? Mas existe uma demanda para que a gente tenha essa postura de marca nas nossas redes sociais pessoais, fazer a dança no TikTok. Né? É essa agora que é o zeitgeist Precisamos ser dançarinos atual. Agora também. Né? Contratar coreógrafos. E nada contra quem dance, pelo amor de Deus, gente. Consigam dançando no Não, TikTok. Eu só sinto a inveja do obrigação a tipo, mais, se eu conseguisse dançar daquele jeito... Eu também. Eu adoro dançar, mas filmar e dançar vai ser... E falando alguma coisa importante, assim, vai ser difícil. Gente, eu confesso que eu acho engraçado, mas não tenho muita paciência, não. Eu passo direto. Enfim, mas... E as marcas, por outro lado, tentando desenvolver uma relação emotiva com as pessoas, né? Como se a marca fosse um ser humano, né? Isso é muito engraçado. E triste, né? Eu fiquei pensando sobre as narrativas de pessoas, porque eu acho que é uma década em que a gente acaba elevando essa narrativa de herói, de personalidade, para o campo pessoal e íntimo, sabe? Porque a gente tem os influencers, a gente tem essas personalidades que a gente acaba sendo influenciado, né, no dia a dia e segue, enfim. E aí eu lembrei de duas moças que acho que fizeram, assim, a cara da década. A primeira delas é a Malala, que, pra quem não sabe, a Malala é uma garota paquistanesa, né, que acho que em 2012, mais ou menos, ela foi vítima, né, de um atentado. Atiraram na cara dela. Quem? Talibã, né, no Paquistão.
Inclusive, acho que é bem sensível a gente falar, bem importante a gente falar sobre isso essa semana, porque tá acontecendo um monte de rebeliões e manifestações perante a frente, né, ao domínio do Talibã lá em Cabul, né, no Afeganistão. E Afeganistão e Paquistão estão do lado do outro, né? Então, lá em 2012, a grande vítima que simbolizou tudo que é o Talibã naquela época foi a Malala, que sofreu esse atentado. E por quê, né? Porque a família da Malala é envolvida com redes de escolas no Paquistão. E aí os caras usaram a Malala para mandar um aviso para os pais dela. E a grande questão é que eles resistiram, eles são uma grande resistência, eles não desistiram de ensinar as mulheres, enfim. E por isso que começou uma grande atenção da mídia. E aí, em 2014, a Malala acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz, né? Um grande símbolo, né? E eu acho que ela é uma inspiração para os adolescentes hoje, porque ela era uma adolescente na época, né? Ela continua sendo muito jovem, acho que ela é uns 10 anos mais nova que eu, então eu sempre vou achar que ela é uma criança. Mas ela deixou um legado de inspiração, de resistência para a juventude, muito específico. E eu acho que é importante lembrar que nessa década foi quando a gente vê a morte da Thatcher e a gente vê a morte do Fidel também. Então, assim, isso me faz pensar que os heróis, os símbolos que a gente tinha de influência política, eles eram muito mais ligados à política diretamente do que os que a gente tem hoje com essas adolescentes. E aí, no final da década, ali em 2018, a gente vai ter a Greta Thunberg, aqui da Suécia, que vai virar um símbolo de revolta. E a questão da Greta é muito curiosa, porque ela é uma pessoa que... É muito estranho falar isso, ela nunca sofreu na vida, porque ela é uma criança sueca, ela é uma adolescente sueca. Eu moro aqui, eu sei como é que é a vida dos suecos, sabe? É uma vida muito tranquila, é uma grande utopia a Suécia, sabe? E eu vejo eles muito sensíveis ao que está acontecendo no mundo. E é um sofrimento muito novo para mim de ter contato, porque é como se eles tivessem uma super empatia por coisas que jamais cruzaram a vida deles, sabe? Eu fico imaginando a figura da Malala, a figura, né, que ela tem assim no mundo, que ela virou para o mundo inteiro, no papel que ela teve nisso, né, de sensibilizar os jovens aqui também. E a Greta nesse papel dela de o meio ambiente, né, de salvar os mares, limpar os mares, o ar, né, de tentar preservar o planeta para as futuras gerações. Eu acho que essas narrativas que elas trazem pra gente são, acho que o grounding, a base, né, para as coisas que vão vir ainda aí nessa década que a gente está vivendo agora. Eu vou deixar na descrição do episódio um discurso da Malala e um da Greta, porque, gente, eu sempre me emociono quando eu ouço as duas. A Malala, principalmente, assim, tipo, eu sempre fico, ai, meu Deus, porque é muito forte, né? Acho que tem muita verdade também. É uma vivência... Eu vou começar a chorar também, só de lembrar. Eu vou colocar... Outro dia eu tive que fazer um exercício de interpretação com o discurso da Malala e, nossa, a dificuldade para mim é segurar o choro. Fico pensando assim, de Malala a Greta, gente, é um pulo muito grande, assim. O que tá acontecendo com o mundo? Tá todo mundo sofrendo, né? Muito bem, Tiago. Eu vou voltar para ficção, mas vou atrás de uns clichês também, né? Porque quando a gente fala em narrativa, eu vou tornar a comentar sobre um livro que eu já comentei aqui, que eu acho que todo mundo já falou um pouco, que é o 1984, especialmente no que tange ao controle e manipulação da informação e o revisionismo. Isso é muito explorado no livro ali, com o trabalho do Winston, né? Ele tem uma função ali de editar antigas obras, antigos textos jornalísticos, para fazer com que eles condigam com a realidade que o governo quer impor ali naquele momento. E eu acho que isso traz uma proximidade muito grande com essa fluidez do passado que a gente tem vivido hoje, né? Especialmente quando a gente pensa que as notícias elas são muito publicadas online, né? Então acontece alguma coisa e as pessoas começam a deletar vídeos e notícias antigas como se aquilo ali fizesse algum fato deixar de ter existido, alguma fala deixar de ter acontecido, né? Então essa questão do 1984 acho que explora muito essa questão da narrativa e foi um livro que voltou para a lista dos mais vendidos, né, na eleição. E agora que entrou em domínio público também, né, tem várias edições, né, e eu acho engraçado porque aí tem gente reclamando que, nossa, não pode ter tantas edições, do tipo,
né? E a opção de não comprar e não ler ainda está aí, né? Do tipo, então, menos. Mas é claro que eu imagino também que essa reclamação venha de um lugar do tipo assim, nossa, poderiam tentar trazer outras obras, né? Talvez outros autores. Aí, nesse caso, eu acho válido que seria um argumento no sentido da bibliodiversidade. E tem um outro livro, que ele também não foi lançado nos anos 10, né? Eu acho que a tradução dele talvez tenha sido lançado bem no finalzinho, no começo dos anos 20 agora, que é o A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin, que é uma das nossas musas aqui do incêndio, né? E ele tem várias referências a 1984, então assim, quem já leu, se parar para pensar, talvez lembre uma coisa ou outra, né? Quem não leu, leia pensando em 1984. E essa questão de alterar o passado para alterar o presente, ela acaba sendo abordada de uma forma mais concreta, porque é uma obra fantástica, né? Isso que eu estou falando está na sinopse, atrás do livro, então não me crucifiquem, né? Mas a história gira em torno de um personagem cujos sonhos conseguem moldar a realidade, né? Então a grande chave do livro está no segundo ou terceiro parágrafo, é isso, né? E isso é uma interpretação muito mais radical, né, dessa relação aí da narrativa com a realidade. Aí nesse embalo também eu vou fechar a 1984ª Trindade, né, citar um que é 84, que eu li nos anos 10, eu não sei se foi lançado, se foi escrito nos anos 10, mas eu acho que foi lançado no Brasil nos anos 10, que é uma trilogia do Murakami, são 3 calhamaços, mas é aquela experiência totalmente imersiva da história. Assim, eu fiquei completamente obcecado pelos personagens. E ele trabalha com o conceito de 2 realidades, não sei se paralelas, não sei se distintas, porque Murakami ele acaba que vira um grande não sei, né? E você continua lendo mesmo assim, eu não sei o que ele faz com a gente, mas essas realidades elas não se chocam, mas elas têm uma interface, muito pelo ponto de vista de uma personagem que confronta um pouco essas 2 realidades, e ela está numa realidade e tem as memórias da outra, né? Então é uma referência a 1984, está até no título, mas em alguns momentos ela é muito sutil. Mas eu acho assim que hoje a gente está vivendo a era da novela, da noveleta, né, do conto, do vídeo de 1 minuto, né, do TikTok, de 280 caracteres. Agora, quem animar a enfrentar uma obra grande, eu acho que uma obra que eu muito super recomendo é um Q84. Né? Inclusive, fica uma dica aí, já que um dia eu já defendi Tolkien aqui, né, então agora eu posso acusar Tolkien, do tipo assim, quem relê O Senhor dos Anéis todo ano, um ano pode trocar pelo um Q84. Né? E fica uma troca interessante aí. Né? Fica uma sugestão. Assim, e tem um outro livro que traz essa atenção também, que é um livro que a gente já comentou, mas eu li justo na época da eleição de 2018, então me marcou demais, que foi O Conto da Aia. E hoje a gente está vivendo novos conflitos, novas polêmicas aqui no Brasil. E muita gente com uma conversa de emigrar, né, ou de fugir do país. Aí eu fico sempre lembrando da cena, que o cartão dela não passou para comprar o cigarro, e aquele foi o último momento que ela poderia ter fugido. Então ela resolveu ir embora ali do lugar onde ela estava tarde demais, né, e acabou sendo presa e submetida à situação degradante ali que o livro expõe. Então, assim, questão de narrativa, para mim, seriam essas narrativas ficcionais aí que eu consigo pensar. Essa questão da política e tal, eu confesso que a primeira metade dos anos 10 para mim é um grande apagão, porque eu estava fazendo doutorado, então assim, minha cabeça não estava muito ligada. Eu lembro que teve um protesto, uma guerra, uma coisa assim, que eu fui descobrir 4 dias depois, o pessoal comentando. Então era aquela coisa que era experimento, escrita, lia muita ficção, porque eu andava muito de ônibus, né, e eu desconectei bem da realidade. Então talvez seja um ponto também, né? A narrativa como uma representação da realidade para manipular ela, ou como uma fuga? Muito bom. Pegar seu gancho, porque nesse começo da década eu estava lá cheirando gás lacrimogênio, né? Esse esporte que a gente adora fazer quando pode ficar na rua aglomerando. Estava estudando O Conto da Aia, que naquela época era um livro bastante desconhecido, porque ele vai voltar às listas dos mais vendidos só com a eleição do Donald Trump. E eu sei disso exatamente porque pesquisava o livro e ninguém ficava assim, o conto do quê? The Hand do quê? Então ninguém sabia falar o título em português, Ana, em inglês. Eu lembro de você me contando do que você estava pesquisando, aí eu fui atrás do livro e ninguém sabia mesmo. Tipo, até na livraria recordo. Foi difícil. Não, eu sei, porque quando eu estava lá defendendo a tese, ainda continuava essa história, entendeu? E é muito doido, né? Que, infelizmente,
esse assunto voltou à baila. E é legal falar dessa história do gás lacrimogênio, de estar na rua e tal, porque vai acontecer uma mudança muito interessante na década, que é o uso do smartphone de uma forma assim generalizada. A gente não, inclusive nem fala smartphone, né, que eu estou usando só para fazer a marcação tecnológica, mas que os aplicativos, e eu me recordo claramente no dia que eu instalei o WhatsApp, e aí já falavam que enfim, o WhatsApp não era seguro, e aí depois eu instalei o Telegram, e foi bem no meio das manifestações de 2013. Eu me recordo assim, exatamente, acho que foi inclusive a Vanessa que instalou para mim o Telegram ou o WhatsApp no meu celular. Eu me recordo bem desse dia, né? O Telegram. Então, assim, então isso é interessante porque é uma marca de como a gente alterou a comunicação, né? Então, do Tinder ao Grindr, do WhatsApp ao Telegram, a gente perdeu amores, perdemos eleições, perdemos as amigas, perdemos a paz, né? Mas a gente também ganhou um lugar de conforto, que é um companheiro inseparável, que é o celular, e é essa máquina para fazer as coisas mais loucas. Então, dando 2 exemplos, né? Aprendi esses dias que tem gente que fotografa a despensa antes de ir para o supermercado. E também eu lembro um aplicativo muito popular que, enfim, até acho que vou depois procurar para colocar aqui na descrição do episódio qual que é o nome dele, mas que era um aplicativo para você aprender a chupar uma buceta direito, lambendo a tela do telefone. E isso foi pré-Covid, porque acho que hoje em dia as pessoas não querem lamber corrimão, telefone. Talvez até tenham isolado. Nossa, eu me senti com 15 anos. Né? E aí eu queria perguntar uma coisa bem besta, mas que é muito importante. Quais foram os aplicativos que vocês acham que alteraram a forma de vocês se comunicar, de estarem no mundo, que impactam o cotidiano, né? Então, Muca precisa responder primeiro, depois a Vanessa e o Thiago. Então, acontece que a tecnologia, ela tem um dito, né? Na militância entre as pessoas com deficiência, né? Que a tecnologia, ela torna as coisas para as pessoas sem deficiência algo mais fácil. Entretanto, para pessoas com deficiência, ela torna coisas possíveis. E se não fosse a tecnologia, eu não teria voltado a ler, por exemplo. Eu perdi a visão em 2009, e de 2009 a 2015, eu não tive como ler de forma autônoma. Eu passei esses anos sem ler, né? Basicamente só absorvendo informação por formas, assim, né, sabe, acabei me tornando um pouco senso comum nessa época. Então, por ter me negado o acesso à informação, há diversas formas, né? Eu acabei só podendo consumir aquilo que estava na grande mídia, estava no jornal, estava uma coisa assim, não tinha como ler de forma autônoma. Quando, em 2015, através do meu queridíssimo professor doutor Vitor Hugo Cruz Caparica, né, um cara que ele me ensinou a ser cego, né? Eu digo que antes do Caparica, eu só era um cara que não enxergava. Desde então, eu me tornei uma pessoa cega, porque foi o Caparica que me ensinou, né, a usar leitor de tela. Foi o Caparica que me mostrou a primeira vez, em 2015, que dava para ler e-book através usando, né, o leitor de tela, assim. Então, e hoje eu estou fazendo um curso de audiodescrição com o Caparica, né, que ele tem doutorado na área, audiodescrição de quadrinhos. Então, assim, sabe, são coisas que na década foi o que me marcou, porque foi de fato o que me mudou, né? O leitor de tela, ele não chega a ser bem um aplicativo assim, né? Ele pode ser, né? Assim como eu instalo aqui o programa no computador, mas ele, no meu caso, ele já vem nativo também no iPhone, né? Que é onde tem um leitor de tela melhorzinho. Então, acho que para tudo, né? Foi o que mudou o meu rumo de vida, assim. Porque antes disso, eu era um cara só do senso comum, né? Eu estava limitado ao que chegava em mim, né? E com leitor de tela, eu inclusive pude voltar a ter experiências completas com mídias, assim, de entretenimento principalmente, porque eu tinha que escolher, né? Ou eu assistia um filme, uma série com alguém perto, pedindo para que essa pessoa me explicasse o que estava passando, né, assim, nas puramente visuais, ou eu assistia o filme de forma autônoma, independente, mas me limitando apenas aos diálogos, sem saber, assim, boa parte do que aconteceu, né? E quando eu tive acesso ao leitor de tela, isso aí para mim foi algo totalmente diferente, porque pela primeira vez em anos eu tive a experiência de consumir uma mídia
de forma completa, sem ter nenhuma limitação. Eu consegui ler um livro e me senti satisfeito, diferente de videogame, né, que eu tinha que me fuder para ler, para jogar. Hoje filmes e séries que, né, não funcionava para mim. Era tipo, eu sempre me senti podado e tem muito aquela questão de eu dependo de uma pessoa me contar o que ela sentiu, o que ela entendeu daquilo. Eu não tenho uma opinião, né, aquela opinião direta, assim, eu não posso formar uma opinião de forma direta pelo que eu estou consumindo. Tem um atravessador, e aí sempre tem uma coisa que se perde ali no meio do caminho. Então, acho que se teve um aplicativo que me marcou, foi o leitor de tela. Maravilhoso, muito bom. Vanessa, Vanessa, muito emocionada. também, Agora, é que eu já tô emocionada. Acho que eu fiquei emocionada nesse episódio. Nossa, eu fiquei muito emocionada porque quando eu comecei a trabalhar com programação, eu comecei em eventos de tecnologia, principalmente de código aberto e tal, e eu comecei a conhecer pessoas, e uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Renato Ferraz, da W3C do Brasil. Quem não sabe, a W3C é o consórcio de empresas do mundo inteiro que faz com que os browsers funcionem da mesma forma em todos os lugares, basicamente. Ele é um advogado, né? Ele é um defensor da acessibilidade. E eu aprendi desde o início a fazer aplicativos e sites, enfim, acessíveis. E a maioria dos meus colegas de profissão, né, nem sabem do que se trata, ou que tem que ter uma preocupação com isso, porque tudo que a gente vê na tela do navegador da internet que a gente está usando, as coisas precisam ser acessíveis, ou seja, precisa ter uma série de protocolos que você tem que seguir para que todo mundo consiga ler o que está escrito ali, de todas as formas possíveis. E aí, um dos primeiros lugares que eu fiz trabalho voluntário foi para a Mozilla Foundation, e a Mozilla tem o lema Internet para Todos, né? E vem da questão da acessibilidade. Eu fiquei muito emocionada agora de te escutar, Samu, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso algumas outras vezes, né? Enfim, importante, né? Mas os aplicativos que fizeram a minha cabeça nos anos 2010... Eu tô me sentindo muito fútil agora, porque o único aplicativo que eu pensei de diferente da norma é o OkCupid, que é um aplicativo de encontros, de paqueras, mas também de amizade. As pessoas não sabem disso. Mas, embora eu tenha usado muito OkCupid na década de 10 pra namorar, né, pra, enfim, conhecer pessoas novas e tal, eu usei muito também pra fazer amizades, porque lá tem, diferente do Tinder, né, o OkCupid na época não era nem um aplicativo, era um site, depois virou um aplicativo, né. Ele tem filtros que permitem que você coloque lá que você é uma pessoa não binária, que você é uma pessoa bissexual, que você é uma pessoa não monogâmica, que você está procurando apenas one night stand, ou se você tá procurando um namoro longo, ou se você tá procurando uma amizade colorida, ou só uma amizade, você não quer ficar com ninguém, você só quer conhecer gente nova. E funciona. E foi legal, conheci muita gente massa, que são meus amigos até hoje. Sei lá, eu nunca usei o Tinder, então eu não sei. Mas eu só ia comentar isso. E do Bullet Journal, que não é um aplicativo, né, mas é uma metodologia de organização aí que eu amo. Mas não vou falar nada, senão eu vou ficar meia hora falando de Bullet Journal aqui. Eu também adoro. Não achei fútil, não, porque eu acho que se relacionar com pessoas é super importante, né? Eu adoro conhecer gente nova, né? Fazer amigos, não, então. Não é nada fútil o seu comentário. E Thiago, só um parênteses. Você não perdeu nada não, viu, Vanessa? Tinder, assim, não tá com nada, não. Realmente é um lugar horrível, assim. Então... Eu só baixo quando eu realmente tô sabe, na periclitância. Eu falei, nossa, vou lá. Mas aí eu sempre me arrependo, sabe? Tipo assim, vou descer nesse... ciclo horrível. Então, eu ia terminar Vou descer nesse a minha fala falando inferno. de Tinder, mas eu vou inverter. Vou começar pelo Tinder. Porque... Fala aí, Thiago. Fala alguma coisa boa do Tinder. Ué, gente, mas a gente vai deixar o silêncio no podcast e os ouvintes vão ficar incomodados. Então... Porque coisa boa do Tinder, não, né? Mas é porque quando eu entrei no meu último relacionamento, eu não existia aplicativo de paquera. Né? O smartphone era pouco utilizado e tal. Só que depois, quando esse relacionamento acabou, já existia esses aplicativos, né? E tem alguns aplicativos específicos pro público gay. Tem o Tinder, né? Que você coloca lá seu gênero, as suas preferências, e que cabe todo mundo. Só que o Tinder, gente, eu não consigo evoluir as conversas. Então, pra mim, o Tinder, uma amiga minha apelidava ele do jogo do X coração. Porque fica aparecendo as fotinhas e você dá X ou dá coração pra fotinha. Então, assim, pra mim o Tinder era tipo um joguinho, do tipo, ficava dando X e coração pros boys que apareciam e pronto.
Mas é isso que eu acho meio caído. Parece que Sim. tá no shopping. Não, porque você não vai comprar, você só olha a vitrine. Você nem entra pra experimentar. A lógica é essa. Exatamente. A lógica é essa. A lógica é essa, porque assim... Grana, a gente vai ver as vitrines. Você vai levar alguma coisa? Então, mas aí você nem Não, entra, porque o jogo do X Coração, você só passa na vitrine e fala, gostei, não gostei, gostei, mais ou menos. E pronto, porque assim, depois entra, vai desenvolver uma conversa e tal. E eu acho que quando a gente conhece uma pessoa, né, eu não sou... desses velhos que acham, porque só existe a coisa concreta e tal, mas eu acho que são tantas expectativas para alinhar, né, que no caso do Tinder, que você vai mais pela foto, os perfis são mais curtos, isso acaba tendo a necessidade de muita conversa para poder alinhar essas expectativas. E no caso do OkCupid, o caminho é inverso, né? Você tem um perfil muito extenso, você tem questionários, para você se poupar o trabalho de ter essa conversa. E eu acho que o ideal tá ali no meio do caminho. Assim, então, o que eu vejo que tem funcionado bem, que é o meu aplicativo favorito, isso aí não é segredo pra ninguém, que é o Instagram. Porque no Instagram você pode conversar, mas você pode dar uma stalkeada no perfil do indivíduo. Então você vê o tipo de foto que posta, a frequência. Tiago, pera, me conta, como é que é esse negócio de paquerar a pessoa no Instagram? É igual na vida real. Curiosa. Eu nunca consegui. É igual na nunca vida pensei real, que viu? eu fazia Gostou? isso. Puxa papo. Se responder, é desse jeito. Eu acho que a grande ilusão Como que é a gente que tem você com os sabe? aplicativos é que a gente acha que eles são diferentes da vida real. Eu já chamo a vida real de vida real, quer dizer, que já é uma forma de eu marcar que o que tá ali não é real, né? Já me denunciei aí, né? Psicanalistas, beijos, né? Toma um ato falho aí, pode levar pra dar aula, mostrar como é que é o ato falho. Mas assim, vamos chamar de mundo material, né? O que tá ali é igual ao mundo material, porque são pessoas. Silent Green made of people, né? Tipo, são pessoas se relacionando. E a questão do aplicativo, o pessoal fala muito assim, mas o Instagram não foi feito pra paquera. Gente, é a piadinha, o que é? Tem uma asa, fica embaixo da cama. Aí todo mundo fala pinico, não vai falar porque ninguém nem lembra o que é pinico, né? Aí você ri e fala, não, é bully, porque se o bully for meu, eu coloco onde eu quiser. Né? Então, assim, o aplicativo ele vai ter o fim que o usuário determinar pra ele. Meu Deus. Sabe? O raciocínio não tem muita lógica, mas é isso. Eu entendi, porque isso é coisa tipo que minha avó falava, né? Pois é, eu ia fazer uma revelação, gente. Eu sou a avó do Muca. Mas assim, a questão do aplicativo, aí o pessoal fala assim, a Vanessa ela falando do OkCupid. Porque é para paquera, sim, o negócio tem cupido no nome. Não, o negócio tem cupido no nome. Você vai falar que eles não fizeram aplicativo pensando em romance. Gente, eu tenho um casal de amigos que teve filho, casou e já tem filho. O filhinho devia chamar... Só que quando a Nessa descreveu o aplicativo, ela já comentou, falou assim, mas eu usava pra fazer amizade. Então quer dizer que do mesmo jeito que ela tava... Não apenas para amizade. Mas assim, mas você usava também pra amizade. Mas do mesmo jeito que ela podia subverter a função do OkCupid, a pessoa pode subverter o Instagram e paquerar. Do mesmo jeito que o Instagram ele começou com uma foto de... gente pseudo-fotógrafa meio pretensiosa, fica tirando foto de cortina, botando um monte de filtro e se achando artista. Talvez isso seja autobiográfico, né? E já virou uma ferramenta de vendas e de trabalho. Opa. Gente, ia fazer foto de cerveja. Assim, e virou uma loja. Que eu tomava. E de loja virou relacionamento e tudo mais. Agora, o Instagram, pra mim, tipo assim, agora se deixar eu vou ficar falando 10 horas de aplicativo, né? O que aconteceu foi que eu usava muito pouco, só tinha foto de comida e paisagem, mas quando eu terminei esse último relacionamento foi um final um pouco complicado, né? Eu ainda queria ter esse relacionamento de terminar sem ser complicado. Mas me ajudou muito a restabelecer minha autoestima. Eu comecei a colocar mais fotos do meu rosto, algumas pessoas começaram a comentar, né? E assim, eu comecei a observar, comecei a seguir mais pessoas aleatórias. Eu vi mais corpos reais sendo expostos ali, porque as pessoas estavam em situações cotidianas, né? Sim. Então você vê gente gorda tira foto na praia, e as pessoas gordas na praia vão estar de biquíni, de maiô, de sunga, de calção, né? E você começa a ver aquelas situações cotidianas ali. Então, para mim, o Instagram ele virou um tipo de diário visual. Porque foi quando eu passei a fotografar e registrar meus momentos, então eu consigo lembrar onde que eu estava, com quem que eu estava, porque eu tenho a cabeça meio ruim para essas coisas. Então os aplicativos em geral, e o smartphone para mim, ele tem muita função de memória estendida.
Assim, de toda informação que não cabe na minha cabeça ou que fica de forma mais organizada. Então essa foto da despensa eu nunca fiz. Mas fotografar a capa de um livro para lembrar depois de procurar, né? Ou salvar coisas aleatórias no bloco de notas, né? Ou mandar mensagem para mim mesmo no Telegram, isso é uma coisa que eu faço muito. E como eu tenho muita dificuldade de memorizar informação pontual, eu estou usando o Google 95% do tempo. Né? Porque aí você não precisa mais ficar decorando coisinha, decorando detalhe. E um outro tipo de aplicativo que me pega demais é joguinho besta. Né? Uma amiga minha chama esses joguinhos de Empty Brain No Thoughts, né? Cérebro vazio sem pensamentos. Que você fica lá alinhando bloquinho, né? Atirando flechinha, fazendo qualquer merda ali, pelo menos para desligar seu cérebro um pouco. Né? E eu acho que o jogo do X Coração, só para fazer o link com o Tinder e fechar, né? É muito isso também. Né? Você tá ali dando X e coração, vê uns moços bonitos, fantasia, 30 segundos, já passa pro próximo ou pra próxima. Né? Então eu acho que tem isso, mas aí tem N aplicativos, né? Agora, tem um aplicativo que me ajuda pra caramba com produtividade. Agora, eu vou falar que é meu preferido? Não, gente, foda-se o capitalismo, né? Então, né, é útil. Agora, meu favorito, do tipo, nossa, eu adoro tal aplicativo, né? E tal. Não, a gente precisa, né? Agora, o que dá muito é isso. Agora, um ponto que eu vejo é que esses aplicativos Empty Brain No Thoughts, eles são um pouco o papel que a televisão tinha. Né, de você dissociar durante meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas ali, e não pensar em nada. Agora, será que isso é ruim? Porque a gente está sempre buscando algum jeito de fazer isso, então talvez seja uma coisa natural, né? Não sei. Eu acho, nossa, não. Eu acho isso mesmo. Eu pago o New York Times pra jogar o jogo da América. Gente, esses joguinhos são um perigo. O Spelling Bee. Não, mas eu deletei um em 2014, o Candy Crush. E foi tipo parar de fumar. Assim, foi sentar com o celular, deletar o jogo e prometer pra mim mesmo que eu jamais instalaria de novo. Nossa, eu tenho amigos que trabalham no Candy Crush aqui nas festas. Inclusive tem amigos que são, né? Imagina. Do tipo, nada imagina. Inclusive tem amigos que são doces. Candy Crushers. Eu queria trazer o último ponto de pauta aqui da nossa conversa, que deu um debate muito engraçado. Eu acho engraçado, né, para falar a verdade. Tem gente que fica muito revoltada a discutir esse ponto. Mas que gira em torno do e-book, né? Porque havia uma hipótese que o e-book iria acabar com o livro impresso. Então, assim, né, houve muitas reportagens e colunas no Publish News, em vários lugares, falando que ia ser o fim do livro impresso, ou é o começo de uma nova era. Bom, spoiler, o livro impresso não acabou e também não é o começo de uma nova era também, né? Eu acho que as coisas elas são bem balanceadas, caminham devagar, de uma certa maneira, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco a relação com vocês com o e-book e também com o primo dele, com o audiobook. E até para falar um pouco, o Thiago estava falando do pessoal que lê Tolkien todo ano, né? Eu leio Duna, do Frank Herbert, todo ano, e o ano passado, esse ano eu ainda não li, mas o ano passado eu estava muito cansada das telas, e aí eu falei, por que não ouvir o audiobook de Duna? Só eu tenho essa ideia genial, né? Aí tava ouvindo lá, e é muito engraçado, porque como é um livro que, enfim, leio e releio, estava ouvindo na versão em inglês, e era um inglês bem britânico, e era muito divertido, porque e tinha atores para cada um das personagens, né? Então era muito diferente como era na minha cabeça. Então foi legal, porque era como se fosse uma outra narrativa, né? Quem sabe eu não posso ouvir o audiobook de 84 do Murakami. Que é 84? Eu sempre troco do Murakami, né? Então queria, Muca, tu começa aí, relação sobre essas questões. Bom, já comentei um pouco que o e-book, né, foi é o lugar onde eu consigo ler, né? Basicamente, desde 2015, não teve um ano em que eu não li menos de 50 livros, assim, sabe? E todos e-books, né, por motivos óbvios, assim. Então, para mim, a minha relação é maravilhosa. Para mim, eu sou um grandíssimo fã dos e-books e, assim, acho muito limitado essa ideia de que sabe, aquelas kakura do mercado literário, né, que é o bando de velho lá que fica pensando porque agora, se a gente lançar... por exemplo, tem um pensamento que tem editoras que eu gosto, tá? Né? Digo nomes? Não sei.
Posso? Será? Esse é o futuro do mercado editorial que tá na roda, mas se for pra Eu quero que o mercado pistolar, editorial se foda. vou fazer O um que acontece é apelo. o seguinte, por exemplo, uma editora que eu gosto muito, por exemplo, a Jambô, né? Eu gosto muito da Jambô, né? Lança várias fantasias que eu gosto, lança Tormenta, que é o RPG que eu mais jogo, e eles têm o péssimo hábito de lançar o livro físico e só lançar o e-book daqui a 2 meses, por aí, porque eles pensam que, mas porque tem pirataria, gente, aí se a gente lançar o e-book, o pessoal vai piratear, e aí não sei o que, não sei o que. Aí eu tenho que ficar, sabe, 2 meses esperando um livro sair para poder ler, né? Te A mesma entendo. coisa, a Darkseid. A Darkseid é pior ainda, assim, sabe? Ela não se importa de jeito nenhum. Ela só lança realmente quando já vendemos o suficiente, as vendas baixaram desse livro aqui, vou disponibilizar o e-book, né? O caso da Longa Viagem, Um Pequeno Planeta Hostil. Queria ler, quanto tempo eu queria ler esse livro, gente? E não podia, porque o pessoal achava que eu que ofereço um livro caro, né, aqui, porque Darkseid também é livro de luxo, né, assim, tem que ser livros de R$ 80 porque são bonitos. E aí, se eu lançar um e-book a 30, o pessoal vai preferir ler Mano, né, são mercadorias diferentes, né? Então, assim, enfim, eu fico meio pistola quando o assunto é esse, sim. Se você não desse essa pistolada, eu ia te chamar pra dar essa pistolada, porque é essencial. E eu coloco assim, igual você fala, que você comentou sobre questão de aplicativo de tecnologia aqui, para pessoa sem deficiência facilita, para pessoa com deficiência possibilita. Eu deixei de ler a Viagem. Agora sou eu que me enrolei com o título. A Longa Viagem. Pequeno Planeta Hostil. Então, eu achei extremamente hostil eles quererem que eu carregasse aquele livro de 200 quilos para ler. Eu queria ler em e-book, porque era um livro que eu não tinha interesse de manter. Nunca tinha e-book, não li. Não sei se não lerei, mas assim, foi uma coisa que passou. Gente, e eu que nunca entendi por que a galera reclamava que o livro era grande, pesado, porque aqui só saiu o livro, aquele paperback, Não, que é a capa mole. Capa dura, e aqui é um livrinho impressa em pequenininho, cartolina. né? É uma outra vibe. E assim, nossa, Mas gente, assim, por quê? mas tem editoras também que não tinham o catálogo digital e começaram a lançar, né? A Morro Branco hoje já tem bastante também. A Monomito já está lançando o digital quase junto com o impresso. Nossa, eu sou a pessoa que só Pois compra e-book. Assim, porque eu tenho um eu problema que eu detesto esperar para comprar o livro. E a mágica do e-book é que eu estou fazendo uma pesquisa, aí eu preciso de um livro, somente livro, enfim, esses difíceis de conseguir, eu acho mágico. Aí com um clique ele está na minha mão. Bom demais. E eu posso grifar, E é muito e eu mais posso Isso fácil. se você mora em São Paulo, eu né? falo, Se você gente, comprar de Isso, manhã, o exato. motoboy chega na hora do almoço, né? Imagina a gente que mora no norte. Tipo, eu e o Muca. Então. Comprar um negócio. Pois é, por isso que é interessante discutir também, né? E essa maravilha, né? Eu viajava muito pré-pandemia, né? Gente, é o conforto que eu tô com a minha biblioteca na minha bolsa. Sabe assim? É isso. Ana, e assim, ó, tem aquele negócio que você pode procurar uma palavra-chave do livro. Puta Assim. merda. Imagina pra você Gente, que faz sério. pesquisa. Pra quem faz pesquisa, gente, Poxa. é um suicídio, às vezes, trabalhar com livro impresso, dependendo da obra, né? Dá muito trabalho. Eu fiz doutorado no livro impresso. Nessa semana a gente lançou um episódio sobre a Longa Viagem, Um Pequeno Planeta Hostil, né? Lá no Boteco dos Versados. E o que acontece? Eu faço uma ressalva ao livro, porque apesar do livro ser totalmente, sabe, discussões maravilhosas e tudo mais, é o único ponto sim, que eu faço uma ressalvazinha. É o fato de ela usar a cegueira como analogia para, sabe, ignorância, etc., para usar aleijado enquanto pessoa incompleta, alguma coisa assim, né? Quando vai falar de interespécie e tudo mais. E por que eu trouxe esse assunto agora? Porque se não fosse a ferramenta de busca de palavras-chave, eu não ia conseguir, porque eu peguei o e-book em espanhol e dei uma pesquisada, ver se isso também acontecia. Eu peguei o português que eu tinha, né, o e-book, e aí eu peguei o original em inglês e fui procurando, né, as palavras-chave, cegueira, tal. Em todas elas eu percebi e consegui tecer uma crítica, sabe? Então, ou seja, até para fazer um episódio de podcast, isso me ajudou, né? Essa ferramentinha aí que se fosse livro físico, eu não tinha como falar sobre isso, né? Não tinha nem como.
Nossa. Nossa, maravilhoso teu exemplo. Gente, é isso aí. Vamos lembrar, vocês que editam, não esqueçam de pessoas que faz muita diferença. Nossa, agora imagine emendar ler 3 vezes o Botecos mesmo livro em uma Versados. semana, em 3 línguas diferentes, pra poder ficar caçando trechinho pra colocar. Ah, não, só Vamos peguei, só prestigiar. peguei. Exatamente. Por favor, Você dá a aí, busca, ouvinte. né? Imagina se fosse pra boneco. ler tudo. Eu participo de alguns grupos, né, de discussão de literatura e tal, no WhatsApp, no Telegram, participo de várias coisas. E aí tem um grupo específico, né, que não sei se eu tô vazando informação aqui, mas E quando eu entrei no grupo, eu tinha um monte de gente compartilhando campanhas no Catarse de reimpressão, né, de alguns clássicos da literatura gótica e tal. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi, tipo, tem e-book? Porque eu não achei, né, nas opções lá da campanha do Catarse que a galera tava compartilhando. E aí eles falaram, a primeira coisa que me responderam foi assim, aqui nós somos cheiradores de livro. E aquilo pra mim foi tão broxante, porque eu não tava falando, não tava defendendo nada. A minha questão é de mobilidade, né? Eu moro aqui na puta que pariu, não moro no Brasil mais. Então tudo que é livro de campanha que sai do Catarse, eu mando entregar na casa da minha mãe. Coitada da minha mãe, ela tá tipo com pilhas de livros lá. E tudo que eu queria era só ler o conteúdo. Então eu queria muito que tivesse só o e-book. Então eu faço sempre questão de apoiar as campanhas que tem, disponibilizam o e-book direto, porque eu tenho essa questão, né? E às vezes, sei lá, cara, eu não quero ter 255 mil lombadas lindas na minha estante, porque eu quero ler a porra do livro só. E eu entendo, inclusive, o tal do fetichismo, né? Enfim, eu também tenho muitos livros aqui, enfim. Mas o que eu queria dizer é que esse preciosismo que as pessoas têm e essa coisa de vir com 5 pedras na mão, quando você começa a falar com isso, me deixa muito pistola. E é chato porque você não consegue ter uma abertura pra conversar de um jeito honesto e falar dessas questões, sabe? Porque as pessoas já acham que você tá aqui pra acabar com o livro impresso. O livro impresso não vai acabar, gente. Tipo, tira o cavalinho da chuva, isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo. E, enfim, era só isso que eu queria falar. Eu não sei mais o que eu ia falar. São sobre vários isso. argumentos. Tiago, Bom, eu você- sou super entusiasta do e-book. Eu comprei meu primeiro Kindle em outra era, numa era em que o dólar era amigo e os Kindles tinham que ser importados. Antes Não, da foi bem no década começo, de na 2010. verdade, né? Porque eu já tava morando em Recife, eu fui pra Recife em 2010. Então o meu apagão foi um pouco nessa época, acho que é por isso que eu lia tanto também. E uma das coisas que eu mais gosto no e-book, que é uma coisa que deixa todos os designers em desespero, é poder mudar a tipografia. Poder aumentar o tamanho da letra, aumentar o espaçamento. Porque, né, gente, eu já passei dos 40, né? Eu tô sem óculos faz um Nossa, tempo. eu leio com um tamanho de letra que as pessoas, qualquer Então, pessoa eu lia ao no redor, assim, ônibus. que enxerga, vai conseguir E a saber o que eu tô vibração do lendo. ônibus, a letra maior ficava mais confortável, né? E era bom também que quem tivesse em volta e quisesse ler junto era só vir, né? Porque ficava uma letra de tamanho, né? A pessoa sentada 2 cadeiras atrás enxergava. Então eu acho que tem essas questões também de conforto, né? Eu gosto bastante do e-book, que a gente já comentou aqui, né? Praticidade para viajar, o acesso a obras um pouco mais difíceis. Uma coisa que me ajuda pra caramba também, dicionário embutido, né? Para ler em outras línguas, né? Eu leio muito bem em inglês, mas eu tô lendo uma coletânea agora em espanhol. Inclusive eu super recomendo ela, Terceiro Mundo Depois del Sol, que é uma coletânea de ficção científica latino-americana contemporânea, né, com uma pegada bem decolonial e tal, então uma coisa bem, bem legal, assim, bem interessante. Mas assim, espanhol, né, e ainda mais que não é escrito em espanhol, é escrito em espanhóis, que são pessoas de diferentes países da América Latina e com palavras regionais, né? Com palavras, né, atreladas aí à variante local da língua. Então, assim, me ajuda pra caramba esse dicionário embutido. Eu já risquei ler livro em francês por causa disso, né? A facilidade para grifar, exportar. Então, isso tudo pra mim em casa. E antes de eu falar especificamente de audiobook, né, só uma coisa que me passou aqui, que a gente falando do fim do livro, né, do cheirador de livro, que as pessoas têm essa visão, mas assim, cara, o teatro tá aí até hoje, desde a Grécia Antiga, né? E a gente já tem, assim, se for... Sim. Nossa, E se for realmente como maneira de comunicar narrativas, né? Depois do teatro já teve o livro impresso, já teve o cinema, já tem a televisão, já tem o streaming, já tem o audiodrama, e já tem milhões de maneiras, e o teatro ainda tá rolando. Exatamente. Então, todas essas formas que eu falei aqui, cada uma surgiu num momento histórico diferente e ainda
coexistem. Então você não precisa colocar. E eu acho que um pouco dessa histeria, ela vem um pouco daquela pegada milenarista. Agora eu já estou viajando, né, pensando aqui nas discussões que a gente teve nos outros episódios, daquela coisa de virada do milênio, de nova era, de quando que a gente vai usar roupa prateada, sabe? Então eu acho que a galera meio que surtou e falou assim, nossa, não vai ter mais nada de papel, né? E a gente vai ter que olhar para esses pequenos pedaços de vidro. Então eu acho que isso pode justificar um pouco esse pavor. E tem as questões também relacionadas com acesso e com produto. Porque quando você fala de um lançamento, igual a Vanessa colocou, né? O Muca falou, por exemplo, da editora Darkside, ou alguns livros em domínio público, né? Que você faz um livro físico bem sofisticado, ali é o produto livro que está falando muito alto também. Não só o conteúdo. Né? E aí você já vê, tipo assim, livro é cultura, é direito fundamental ou é produto? Né? Aí a gente pode fazer uma temporada inteira do Incêndio sobre isso. Né? Então, assim, e é bom que é cada um na sua casa, então não vai ter luta corporal. Porque isso aí é um debate que cabe pra caramba, né? Porque quanto mais você vai colocando isso, mais você vai dificultando o acesso. Aí seja por questão econômica, seja por questão de acessibilidade mesmo, né, ao formato que a mídia tá. Sobre audiobook, antes de eu falar um pouquinho sobre ele, eu queria perguntar pro Muca, né, que ele lê os livros em áudio, mas é com o leitor de tela ou você consome audiobook também, aqueles que já são gravados direto? Pois é, então, eu não tenho o hábito, eu tô tentando muito, com muita força, tentando consumir audiobook, mas eu não consigo porque eu acostumei, de fato, a ouvir aquela voz sintetizada, né? Sei lá, uma voz semelhante à do Google, por exemplo, assim, algo só que um pouquinho mais acelerado, né? E a minha necessidade de concentração ela é um pouco diferente. Eu tenho que estar bem concentrado para poder ler, né? Para poder, inclusive, interpretar algumas coisas que o sintetizador de voz ele não consegue interpretar direitinho, às vezes, sei lá, uma ironia, uma vírgula, uma coisa assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu ouço o audiobook, é uma voz tão boa, geralmente, né? Porque geralmente os locutores, né? Tem cada voz incrível. E aí eu tenho o costume de ouvir deitado, sabe? De ouvir deitado na rede, velho. No momento de ler, deitado na rede. Aí tem aquela voz boa pra caramba no meu ouvido. Eu falei, não, minou. Aí eu dormi, cara. Já era. Já acordei várias vezes, em capítulos diferentes, sabe? Problema Então, do porque Porque eu ia falar de audiobook, do tipo... Mas eu falei, não, vou perguntar pro Muca antes, porque a minha experiência com o audiobook é exatamente essa, do tipo... A voz sintética... E a questão do audiobook, do leitor de tela, o Muca falou que ele ouve um pouco mais rápido. Não, ele tem um motor no ouvido, porque eu já ouvi o áudio desse leitor de tela dele vazando. É pior do que locutor de corrida de cavalo, do tipo assim, é muito rápido. Né? Então, assim, é a velocidade que realmente tem um costume para poder pegar. Mas o audiobook, pra mim, das duas, uma vez eu tentei ouvir que era tanto efeito sonoro, era tanta gente falando no fundo, era música, era tambor, era não sei o que eu não conseguia entender o que o pessoal tava falando. E eu peguei um outro pra ouvir, que era uma pessoa com uma narrativa tão de jornalista, do tipo de narrador do Globo Repórter, que tava me dando crise de riso o jeito que a pessoa tava falando. Aí eu falei assim, não dá, do tipo, né? E eu já tentei com leitor de tela, né? Porque o pessoal faz um combo de instalar a Alexa no telefone. Aí é bom que você vende sua alma pra Apple e pra Amazon de uma vez só, né? Você instala a Alexa ali pra ler o negócio do Kindle, né? Já sincroniza com o Facebook, né? Já para deixar bem claro que você tá indo. E eu achei mais interessante, mas chegou uma hora que eu tava jogando o joguinho, a Alexa perguntou se eu era casado e eu não queria responder. E o jogo travou. Eu falei assim, gente, perguntou se eu era solteiro, se eu era casado. Alexa não, tá mas te é cantando. pra fazer perfil da pessoa pra jogar no negócio do soldado debaixo da cama, né? E do tipo... É isso que eu ia falar. A gente pode... do tipo... Quem dera tivesse um soldado debaixo da minha cama. Não tava nem gravando aqui, tava lá com ele. Eu queria ter sido conquistada pelos audiobooks também, gente. Eu acho muito legal. Ficou na praia. Inclusive, eu até mandei uma matéria pra Ana, né? Comentando que tipo, tá sendo um boom, de fato, né? Tá trazendo mais leitores, de fato. Inclusive, tem gente produzindo audiobook, né? Direto. Não escreve o livro e depois transforma ele
né, para audiobook, né? Tem lá o caso do Philip Pullman e outros autores assim grandes que estão já produzindo direto. E é muito bacana isso, porque é uma mídia diferente, né, que tem as suas vantagens também. E é sempre bom, sempre que traz uma mídia nova, eu sou muito favorável para que haja essas várias mídias, sabe? Quanto mais também. caminhos tiver, mais leitores vão ser alcançados, né? Do tipo, sempre que puder ter uma forma nova de trazer as histórias. E Vanessa, você queria falar uma coisa antes? Eu falo do audiobook, né? Que eu escuto podcast pra caramba, sempre escutei rádio pra caramba, e audiobook não me pegou porque acho que varia muito, depende do narrador, entendeu? Então você tem sorte ou não. Mas a questão é que aqui na Suécia é super popular, tem 3 empresas gigantescas aqui de audiobook, e elas estão indo super bem. E aí eu lembro de, em 2019, o meu professor, lá na Focus Universitet, professor de escrita, me falou assim: Vanessa, você que é brasileira, me responde uma coisa aqui. Você acha que no Brasil audiobooks fazem sucesso? Aí eu falei assim, eu acho que nem tem audiobook direito no Brasil ainda. Aí ele falou assim, você acha que daria certo levar audiobook pra lá? Aí eu falei assim, acho que sim, né? Porque tá rolando um boom dos podcasts e tal, a galera tá acostumada a escutar as coisas e tal. E aí, a empresa que a esposa dele trabalha tava pensando em ir pro Brasil, não. E eles chegaram no passado. E aparentemente as coisas não estão indo muito bem. Ou seja, a Vanessa deu uma péssima dica de investimento pra eles. Cara, E a gente tá aqui falando mal de agora. audiobook. Né? Bom, vamos para fazer nosso encerramento, então, gente. Vanessa, é você mesmo. Vamos falar desse soldado embaixo da cama. Traz a nossa citação aí pra gente fazer o jogo da citação. Vamos falar do crush aí do Thiago. Quando nos comunicamos por internet ou telefonia celular, que agora está imbuída na internet, nossas comunicações são interceptadas por organizações militares de inteligência. Nesse sentido, a internet, que deveria ser um espaço civil, se transformou em um espaço militarizado. Mas ela é um espaço nosso, porque todos nós a utilizamos para nos comunicar uns com os outros, com nossa família, com o núcleo mais íntimo de nossa vida privada. Então, na prática, nossa vida privada entrou em uma zona militarizada. É como ter um soldado embaixo da cama. E onde foi publicada essa citação? Vou falar aqui as alternativas. Alternativa A, no livro Cypherpunks, Liberdade e o Futuro da Internet, do australiano Julian Assange, o fundador da Wikileaks em 2006. Alternativa B, no Fórum do Clube do Livro da Praça Taksim, uma atividade comunitária pacifista em forma de protesto na Turquia. Alternativa C, do livro Occupy, do estadunidense Noam Chomsky, um linguista que acompanhou o movimento Occupy Wall Street. E alternativa D, do livro Amanhã Vai Ser Maior, da brasileira Rosana Pinheiro Machado, cientista social, antropóloga e tuiteira. E aí, gente, adivinhem onde foi publicada esta citação? Eu voto também. no Assange. Parece coisa que ele falaria, Julian Assange. Eu E você, vou... Muca? Eu vou na letra B. Aquele, né? Só chuta, B. Clube do Livro, da Praça Taksim. Exato. Primavera árabe e Muito tal. bem. Da Turquia. É tão linda essa ação deles, né, da ação pacifista, mas não foi na Praça Taksim. Essa citação é do Assange, do Cypherpunks, que é um livro que foi publicado no Brasil pela Boitempo. E o interessante, aliás, todos esses livros são muito interessantes, viu? O Occupy, do Chomsky, e o Amanhã Vai Ser Maior. Gente, eu tenho um crush na Occupy é Rosana muito Pinheiro bom. Machado. Nossa, esse livro, assim, é ler e chorar. Falando de chorar e se emocionar. Também tem um e-book, tá falando dos livros. Mais uma razão para chorar em 2021. Ai. Mas o legal desse livro do Cypherpunks é que o Assange, ele parte do pressuposto que gravar conversas é muito barato. É muito barato você gravar assim, uma tonelada de conversa. Então ele mostra como que esses dados, mesmo que eles não tenham nenhum valor, eles são guardados, né? E o legal desse livro é que
na época que eu dava aula em cursinho, na década passada, para quem estava fazendo concurso público, eu dava aula de interpretação de texto. E eu usava muito esse livro. E as pessoas achavam que era ficção científica, porque eu já gostava dessas coisas, eu estudava essas coisas, e não é. Então eu achava bem legal, assim, que era quando você via que a realidade era pior que, enfim, a ficção. Né? Então vamos fazer o nosso encerramento e então para você esse momento para você fazer o nosso fogaréu de hoje. Então o que você escolheu para se ver livre, queimar, algo para indicar, fazer jabá, mandar beijo aleatório? Primeiro a Vanessa, o Thiago e depois o Muca, porque aí você já pega o jeitão das coisas. Então Vanessa. Então, eu quero queimar o nosso hábito como geração de debater assuntos difíceis em apenas 280 caracteres. E sim, eu tô falando do nosso mau uso do Twitter. Para aquecer, eu quero indicar a Pulpa, que é a newsletter da revista Escambanáutica, que eu sempre falo Escambonáutica, mas é Escambanáutica, né, que você acessa por escambau.org/pulpa. E o meu jabá vai para minha própria newsletter, que agora tem um fanzine chamado Loucura Funcional. Para assinar a newsletter é só ir em vanessaguedes.substack.com. E meu abraço, eu vou repetir um abraço que eu já mandei antes, mas é porque vale a pena, tá? É porque é muito merecido. Eu quero mandar um abraço para os meus colegas de edição da Eita Magazine, porque enquanto a gente está gravando esse podcast, a Eita tá todo vapor selecionando os textos da próxima edição, e eu espero que a edição que a gente está fazendo vá deixar os leitores com água na boca e muito quentinho no coração. Então quero mandar um beijo para a equipe toda e beijos especiais para a equipe de editores, né? Natália Moura, Iana Araújo, Lucas Ferraz e André Colabelli, que estão trabalhando nessa seleção de textos comigo. Aí, maravilhoso. Muitos beijos e abraços para a equipe da Eita. Tiago, você! Bom, eu vou pegar meu lança-chamas aqui, então, para queimar. Uma queimação bem simples, assim, essa noção é que o novo sempre apaga o velho, né? E não existe a possibilidade de coexistência aí, né? De tecnologias, de conhecimentos. Eu acho que é uma pegada muito mitologia grega, né? Que o filho tem que matar o pai para a história poder continuar, né? Mas eu acho que já passou um pouco disso, né? Para aquecer, né, vou indicar a leitura de Murakami, ele é um dos meus autores favoritos, e quem quiser só conhecer, sem precisar encarar um calhamaço, uma obra maior, eu indico começar por Minha Pequena Sputnik, que é um livro bem pequeno e um livro sensível, e dá para sacar bem a pegada do autor aí, para a pessoa ver se ela interessa, se ela tem uma afinidade e quer buscar mais leituras dele ou não. Jabá, vou pro jabá de sempre, tô sem novidades, né, que é o meu site onde estão listadas as minhas publicações, que é o tamblage com h.com.br. E abraço, beijo, vou mandar abraço pro Muca, que tá aqui do nosso lado, né, que ele tava no primeiro podcast que eu participei na minha vida, né, que foi do Multiverso X, do livro Enraizados, né, que a gente bateu um papo com o livro, teve a participação de outras pessoas também. Eu tenho medo de listar e esquecer alguém, então, assim, eu vou falar só do Muca, mas eu lembro que tava a Lígia, a Fernanda Castro, a Camila Lorico, eu acho que tava também. A Paty também. Né, e a Paty. Eu acho que fomos, né, acho que foram elas 4 e nós 2, não tenho certeza. Se tiver mais alguém, me desculpa. Faz muito tempo, eu era jovem, né, mas foi, assim, a minha estreia, né, no podcast, e foi muito gostoso participar com o Muca, que me deu muita segurança, né? E ele foi a primeira pessoa que eu contei escondido quando a Ana me chamou pra vir pro incêndio, que eu falei, Muca, pelo amor de Deus, do tipo, como é que faz esse negócio de podcast? Ai, que fofo! Foi. Eu lembro que eu Vocês são muito a fofos. Ana, né? A gente já fazia o Pindorama juntos, né? E aí a Ana falou, não, porque eu tô com uma novidade aí. Aí o Thiago já tinha me contado qual era a novidade. Eu falei, eu vou fingir que eu não sei, Gente, é tudo conspiração e intriga. Ao vivo essas A gente revelações. revela mesmo, mas porque eu fiquei Ao vivo, muito ao vivo. ansioso. E o Muca, pra mim, é uma referência, né? E a gente já trocou muita ideia. Depois já peguei muitas dicas com ele. Então, assim, eu fiquei super feliz, né? Quando a gente decidiu convidar ele para bater esse papo com a gente. E eu tô esperando aí o dia da pandemia acabar pra gente poder tomar uma cerveja junto, a grande cervejada nortista que a gente vai fazer um dia, né? Pois que a gente já vamos teve o descer o Tony Rio aqui Amazonas, cara. em 1980. E a minha sensação é que eu já tomei cerveja com Muca. Vocês acreditam? Tem uma sensação. Foi. É louco isso, né? O cérebro, acho que ele cria. Isso aí que você tá lendo muito Paulo imagino. Coelho aí, é muito místico. Meu sonho, Mas- Ana, tomar uma Tô cerveja brincando. contigo. Todos nós, na verdade. Vamos, todos não, nós vamos aqui. fazer. A gente vai fazer essa excursão. Vamos. E nortista por nortista, a Nessa também é, né? Sim.
Pois norte da hemisfério Europa é norte, né? Não tem. Ela tá lá no extremo, norte. nos extremos. Eu quero a minha Norte da carteirinha Europa é de nortista norte, não agora. tem jeito. Mas é isso, meu fogaréu, Muca. Muito obrigada. Samuel Muca, você. Meu fogaréu vai ser meio... Eu vou tentar fazer ele de um jeito que não sou raivoso demais. Mas o meu fogaréu é para o ministro da Educação, né? Que, segundo ele, pessoas com deficiência atrapalham a convivência, atrapalham o ensino, né? Das crianças que estão estudando. E meu fogaréu, de verdade, o que eu vou dizer é crime. Então eu vou dizer assim, eu quero tacar fogo na ideia de escola especial, porque isso não existe, né? A gente fala tanto sobre inclusão e as pessoas querem segregar, né? As pessoas acham que inclusão é bacana, mas só aquilo que é agradável ao olhar delas, né? Não estão muito preocupadas se existe uma pessoa com deficiência ali, sendo que, no Brasil é quase 1/4 da população tem deficiência, e essas pessoas, elas não são vistas porque elas já são segregadas, e as pessoas, sabe, querem continuar segregando, querem que a gente continue em espaços muito específicos para que nós jamais sejamos vistos, para que esse lado feio, né, não apareça. E assim, eu ando meio de saco cheio com com essa ideia desse governo fascista do caralho de querer voltar com escolas especiais, enfim. Para aquecer o coração, e acho que para indicar, eu vou indicar, na verdade, como eu não estou conseguindo ler desde 23 de abril, não consigo ler nada, o que tem me acompanhado muito são podcasts, né? E tem um podcast que só tem puto e viado, que eu adoro, eu estou totalmente identificado, que é o Sede no Ar. Ele é um podcast que as pessoas mandam suas barras e eles opinam em cima, sabe? É um programa bem simples, assim, né? A síntese dele é bem simples, mas ele é muito divertido, porque ele tem, sabe, pessoas diversas e conversando de forma bem humorada, às vezes, quando tem que ser. Ele acaba sendo um pouquinho mais sério, né? Porque de vez em quando tem temas muito delicados. E tem sido uma companhia para mim, assim, durante esses dias, que eu não estou conseguindo ler. Então, pelo menos, ouvir algumas pessoas falando, rindo, né, me fazendo rir junto, é muito bom. O Jabá. Bom saber. Não, eu faço podcast, né, também aqui, como a Ana já comentou, o Thiago ia comentar. Eu faço Boteco dos Versados, lá no site Leitor Cabuloso, juntamente do Pindorama, né? Então, se você quiser ouvir um pouco mais sobre literatura, a gente não fala em spoiler. Quando acontece, raríssimas das vezes, a gente avisa o bloco que vai ter um spoiler ou outro, assim, é a coisa mais rara a gente botar spoiler. A intenção é divulgar a literatura para que, sabe, quem quiser ouvir ou quem quiser ler, vai lá e tal. A gente teve alguns programas que eu me orgulho muito, que foi uma série ano passado sobre pessoas com deficiência. Então era uma bancada só com pessoas com deficiência, eu, o Sidney, que também é PCD visual, a Pri Satman, que é PCD física, e o Thiago Abreu, que é uma pessoa autista. Nós 4, a gente fez 12 episódios ano passado, falando sobre obras com pessoas com deficiência que protagonizaram, ou que tem a temática, ou autobiográficos e tal. Então, a gente fez esse programa, eu achei muito legal. Esse ano a gente está com um projeto de livros escritos e... Tá difícil o R na minha vida hoje. Livros escritos e protagonizados por pessoas negras. E quem tá à frente é a Paty, junto do André Felipe e da Carissa Vieira, 3 queridíssimos que estão... Cara, já falamos sobre Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Teve um programa agora que foram, sei lá, mais de 10 indicações que eles fizeram sobre autores negros, sabe? Então, assim, tá muito bom. Para quem quiser ouvir aí. Tem o Pindorama também, né? Tô lá no Pindorama, mais na parte de edição, mas de vez em quando eu dou uma aparecidinha. E também tem o Multiverso X, que eu também participo, né? Foi a estreia do Thiago lá. Eu também estou participando pouco, porque estou lendo pouco, mas eu já, de vez em quando, estou lá dando pitaco também em literatura e etc. E @SamuelMuca_, né? Maravilha. Quem quiser seguir. @SamuelMuca_, muito bom. E, bom, de minha parte, vou tentar ser breve, mas para queimar, gente, você que edita, lembra dos e-books, vocês viram, se você que edita chegou até aqui,
viu quantas, usos diferentes existem para esse tipo de formato, né? Não espera para, sei lá, não evitar de lançar ou lançar muito depois, né? É só uma outra possibilidade de leitura, não tá acabando com o livro impresso, tá tudo bem. E então, se a gente não foi cancelado no episódio em que a gente fica elogiando o Paulo Coelho com o Braulio Tavares, que inclusive é nosso episódio mais escutado, agora então a gente vai ser queimado, vamos ser cancelados pela nossa defesa a essa nova possibilidade de leitura. Para aquecer, eu queria recomendar realmente o Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado, porque eu acho que é um livro muito interessante. Eu acho que ela traz na medida a esperança e a crítica, né? Então, Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado. Também ela é uma das contas no Twitter que eu sempre leio, eu gosto muito da forma que ela se manifesta e tal. Enfim, quem sabe se um dia ela pode vir aqui saber que nós existimos e gravar conosco. Sobre Jabá, eu queria convidar vocês para lerem a minha newsletter, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, mas é basicamente no anarush.com, que é meu site, tem lá um campinho para newsletter. E abraços e beijos para a nossa audiência na Suécia. E também queria mandar especificamente um abraço para o Ralph, né, que nós temos uma audiência na Suécia, acho incrível isso, e também em Portugal. E para você, ouvinte, que indica o Incêndio na Escrivania por aí, que não está nem na Suécia nem em Portugal, mas faz muita diferença para nós. Então esse foi o Incêndio na Escrivaninha, e se você curte podcast, siga a gente no Instagram, no Facebook, assina a newsletter ou o canal no Telegram. Todos os nossos links estão na nossa árvore de links, linktr.ee/incêndio na escrivaninha. E você pode avaliar o podcast nos tocadores, compartilhar o episódio com pessoas amadas, enfim, aí dá uma força para nós. E no nosso próximo episódio, dando continuidade à nossa temporada sobre o Zeitgeist, nós vamos chegar, gente, estou até emocionada, para falar sobre os anos de hoje, a década atual. Então, que emoção! E obrigada e até lá! Tchau, tchau! Falou! Tchau. Cruz, tchau! Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rush, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.